Existe um tipo de dor que muitas pessoas carregam em silêncio, uma dor que não aparece para o mundo, mas que pesa no coração todos os dias. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Por fora tudo parece normal, a rotina continua, as pessoas conversam com você, a vida segue acontecendo, mas dentro do seu coração existe um peso que ninguém consegue ver. Talvez algo tenha acontecido recentemente que machucou profundamente sua alma. Talvez uma decepção, uma perda, um sonho que parecia tão perto de acontecer e de repente se perdeu no caminho. Existem momentos em que a vida parece parar diante de nós e ficamos tentando entender o que deu errado. Em momentos assim, muitas pessoas começam a se perguntar se Deus ainda está olhando para elas. Começam a pensar se ainda existe um propósito ou se aquilo que estão vivendo é apenas um sinal de que tudo saiu do controle, mas existe algo muito importante que você precisa ouvir hoje. Deus conhece exatamente o momento que você está vivendo. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente quando tudo fica em silêncio. Ele conhece as noites em que você tentou ser forte, as orações que você fez quando ninguém estava por perto e até mesmo os momentos em que você não encontrou palavras para falar. E é por isso que hoje existe uma mensagem clara para o seu coração. 3 orientações que podem ajudar você a continuar caminhando mesmo quando a dor ainda está presente. A primeira coisa que Deus quer que você entenda hoje é algo que pode mudar completamente a forma como você interpreta o sofrimento que está enfrentando. Não confunda a dor com abandono. Muitas pessoas acreditam que quando estão sofrendo, significa que Deus se afastou. Quando algo não acontece como planejado, quando uma porta se fecha ou quando uma situação parece fugir do controle, o coração começa a interpretar aquilo como se fosse um sinal de abandono. Mas a dor não significa que Deus deixou você sozinho, na verdade. Muitas vezes os momentos mais difíceis da vida são exatamente aqueles em que Deus está trabalhando de forma mais profunda dentro da nossa história. Existem processos que transformam a nossa fé, que amadurecem o nosso coração e que nos preparam para caminhos que ainda não conseguimos enxergar. A Bíblia mostra muitas histórias de pessoas que passaram por momentos extremamente difíceis antes de viverem aquilo que Deus tinha preparado para elas. José foi traído pelos próprios irmãos antes de se tornar governador no Egito. Davi enfrentou perseguições e momentos de medo antes de assumir o trono de Israel. Jó perdeu praticamente tudo antes de experimentar uma restauração que ele nunca poderia imaginar em cada uma dessas histórias. Parecia que o sofrimento era o fim, mas nunca foi. O sofrimento era apenas um capítulo. Talvez neste momento você ainda não consiga entender completamente aquilo que está acontecendo na sua vida. Talvez existam perguntas que continuam sem resposta, mas existe uma verdade que precisa ser guardada dentro do seu coração. Hoje, Deus não abandona aqueles que Ele ama. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, existe uma promessa poderosa. Deus diz para não temer, porque Ele fortalece, ajuda e sustenta aqueles que confiam nele. Isso significa que mesmo quando você sente que está fraco, existe uma força maior sustentando seus passos. A segunda orientação que Deus quer trazer ao seu coração, hoje pode parecer simples, mas ela tem um poder enorme quando é colocada em prática. Continue caminhando, mesmo que seja devagar. Muitas pessoas acreditam que precisam ser fortes o tempo todo, pensam que precisam superar tudo rapidamente, resolver tudo de uma vez e voltar a ser exatamente como eram antes da dor aparecer, mas a verdade é que a vida quase nunca funciona dessa maneira. Existem momentos em que continuar significa apenas dar pequenos passos. Significa levantar pela manhã, mesmo quando o coração ainda está cansado. Significa continuar acreditando mesmo quando ainda existem dúvidas. E tá tudo bem se você ainda não se sente completamente forte. Deus não exige perfeição. Ele não espera que você tenha todas as respostas ou que esteja sempre cheio de coragem. O que ele deseja é que você não pare completamente. Porque quando alguém continua caminhando, mesmo devagar, algo começa a acontecer dentro da própria alma. A esperança começa a se reconstruir aos poucos. A força começa a voltar de maneira silenciosa. Talvez hoje você não consiga correr, talvez hoje você não consiga fazer tudo aquilo que imaginava, mas se você
continuar dando um passo de cada vez, você já estará avançando. E existe uma terceira verdade que Deus quer colocar dentro do seu coração neste momento. A sua história ainda não terminou. Muitas pessoas, quando passam por um momento difícil, começam a acreditar que aquele momento define todo o resto da vida. Pensam que o que aconteceu destruiu seus sonhos, suas possibilidades ou o futuro que imaginavam, mas Deus não escreve. Histórias incompletas. Aquilo que hoje parece um capítulo de dor pode se transformar mais adiante em um capítulo de aprendizado, crescimento e até mesmo de testemunho. Existem pessoas que hoje ajudam outras justamente porque um dia passaram por momentos extremamente difíceis. Existem pessoas que hoje caminham com mais fé porque um dia enfrentaram dúvidas profundas. Talvez hoje você ainda esteja dentro de um capítulo difícil da sua história. Talvez ainda existam lágrimas que ninguém viu e perguntas que continuam sem resposta. Mas isso não significa que a história terminou, né? Deus ainda está escrevendo novos capítulos da sua vida. E muitas vezes aquilo que hoje parece confuso fará sentido no futuro. Por isso, guarde essas 3 orientações dentro do seu coração hoje. Não confunda a dor com abandono. Continue caminhando, mesmo que seja devagar. E nunca esqueça que a sua história ainda não terminou se esta mensagem falou com o seu coração. Deixe o seu apoio neste vídeo. Curta este conteúdo para que mais pessoas possam receber essa mensagem de esperança e fé. E se você acredita que Deus ainda está escrevendo coisas novas na sua vida, siga o canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem o coração e renovam a esperança.